mulher recém-casada sofre de um crime brutal no seu apartamento e anos depois o assassino é descoberto. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Antes de começar o caso de hoje, eu vou pedir para vocês já deixarem aquele like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos que a gente postar por aqui. Lindsay Beecher tinha 18 anos quando casou-se com Felipe Beecher e eles foram morar num complexo de apartamentos que se chamava Spring Matter Apartments, e esse complexo ficava no menor município de Lancaster, no condado de Lancaster, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Na época do crime, a Lindsay já tinha 19 anos, mas eles eram recém-casados. E ela trabalhava numa floricultura como vendedora. E foi no dia 5 de dezembro de 1975 que a Lindsay saiu do trabalho. Era mais ou menos umas 5h15 da tarde. Então ela sai do trabalho e no caminho ela passa no trabalho do marido dela, pega o contra-cheque dele e passa no banco para depositar o dinheiro. Então depois daí ela vai para um mercado chamado John Harris Village. E depois disso, ela vai rumo para casa. Acredita-se que a Lindsay deve ter chegado por volta das 6h30 em casa. E ela chegou com 4 sacolas de compras. E nesse dia, os seus tios iam jantar na casa deles. Então, ela estava esperando os tios dela. E em média de 8h40 da noite, os tios dela chegam no apartamento. Mas eles se deparam com uma cena horrível. O apartamento tinha sangue desde o tapete da entrada, pelas paredes, por tudo. E eles encontram o corpo da Lindsay deitado de barriga para baixo, com uma faca ainda no pescoço. Essa faca correspondia a um jogo de facas que a Lindsay tinha na casa dela mesma. Então era uma faca dela mesma. E essa faca estava enrolada, o cabo dela estava enrolado com um pano de prato. As compras que a Lindsay fez ainda estavam em cima da mesa da cozinha. Então as 4 sacolinhas que ela chegou em casa, ela deixou ali e ali ficou. Por volta das 8h45, os tios já ligam pra polícia. Então foi o tempo deles analisarem, tipo, oh meu Deus, aconteceu um crime, e já ligarem pra polícia. Foi pouco tempo mesmo. A polícia então chega no local e percebe que a Lindsay levou 19 facadas no total. Foram distribuídas pelo pescoço, pelo tórax, e tinha vários ferimentos pelas costas dela, o que indicava que ela havia sim lutado pela vida dela, né? Ela não tinha simplesmente se entregado. E na época, né, não tinha toda a tecnologia desenvolvida hoje em dia, tecnologia forense, então não tinha muito como eles mexerem com os DNAs, mas eles coletaram todas as evidências que podiam ter DNA na cena do crime. Coletaram de tudo mesmo. Na autópsia que foi feita no corpo da Lindsay, foi revelado que ela havia sido abusada, como sempre, e foi encontrado sêmen na roupa íntima dela. Então, sim, era um homem. E também foi encontrada uma pegada de sangue. E então confirmou-se mais ainda que era, sim, um homem. A causa da morte da Lindsay foi dada pelo sangramento que ela teve pelas feridas. Ela perdeu muito sangue. E acredita-se que o agressor tenha entrado com ela quando ela chegou em casa. Então, ela chegou em casa com as sacolinhas dela. E o agressor entrou junto com ela em casa, porque não tinham sinais de arrombamento, não tinham sinais de forçado na porta, nada. E a investigação da Lindsay durou anos, mas como não tinham evidências suficientes, o caso acabou sendo arquivado. O marido da Lindsay descreveu ela como uma pessoa extremamente altruísta, extremamente encantadora, uma jovem maravilhosa. Imagina que triste, nesse cenário que os dois são completamente apaixonados um pelo outro, recém-casados, acontece um desastre desse. Ai, gente, que dó. No começo, o marido dela também foi investigado, afinal de contas ele também era um homem, né? E sempre se investiga o marido, mas ele tinha os fortes álibis de que ele estava no trabalho dele e que não teria como ele ter ido em casa fazer tudo isso. Não tinha como, ele não saiu de lá. Então, durante anos, o FBI trabalhando em cima do caso, né? Eles chegaram à conclusão que o criminoso
provavelmente conhecia a Lindy e entrou na casa junto com ela e teve um ataque de fúria, no qual ocasionou todo o crime. Os investigadores de uma empresa de biotecnologia procederam então com as análises do DNA e chegaram à conclusão que o criminoso teria ascendência de uma pequena cidade na Itália que se chama Gasperina. Assim, o círculo de pessoas que poderiam ser o criminoso diminuiu bastante, afinal de contas tinha que ser um homem, tinha que bater a idade, tinha que ter a ascendência italiana, né, da cidade de Gasperina, tinha que ter os familiares lá, então era muita coisinha assim, e eles conseguiram ligar a uma pessoa. Eles chegaram até o David Sinopoli, que em 1975, que foi na data do crime, ele morava no mesmo complexo de apartamentos que eles moravam. Foi então em fevereiro de 2022 que, enquanto David estava no aeroporto internacional de Filadélfia junto com a sua atual mulher, ele estava tomando um café lá e o FBI estava investigando ele. Ele não fazia ideia de que estava sendo investigado. Então o FBI ficou ali de tocaia. Ele tomou o cafezinho dele e descartou o copo plástico que ele estava tomando café no lixo. O FBI foi lá e pegou esse copo plástico como evidência. Então eles fazem os testes de DNA para ver, né? E sim, o DNA do David bate exatamente com o DNA que estava na cena do crime. O que se sabe então sobre o David, né? Ele é casado, ele tem 3 filhos no total, ele já trabalhou numa gráfica, ele caçava e ele tirava férias sempre na Itália. E no ano anterior da morte da Lindy, ele havia se casado com a sua primeira mulher, onde eles teriam tido 2 filhos. Em 1986, eles se separaram. E no ano seguinte, ele já se casou com a segunda mulher, que teve mais um filho. Mas vocês pensam que cometer um crime só pra ele tava bom? Não tava, não. Então, em 2004... ele foi condenado por invasão de privacidade e conduta desordeira. Isso porque ele estava espiando uma mulher nua enquanto ela estava fazendo bronzeamento artificial. Então, claro, ele foi condenado, pegaram as digitais dele, né? Então tinha já um banco de dados dele. Então, depois de quase 50 anos, eles conseguiram descobrir que era o David, o criminoso. Conseguiram dar uma resposta para tudo que aconteceu naquele dia, né? Para os entes queridos terem um culpado, né? E o culpado pagar pelos seus erros, apesar de que foram 50 anos praticamente de liberdade, né? E vale lembrar que ele só foi pego por causa que ele continuou na vida do crime, ele foi pego, então já tinha na base de DNA o DNA dele. Porque se ele tivesse levado uma vida de anjo, de santo, só cometido esse crime, talvez eles nunca tivessem chegado até ele. Então foi por causa disso, ele já estava no banco de dados e conseguiram só fazer a ligação ali, o que foi incrível. Se não fosse a tecnologia avançando sempre, né, sempre crescendo, teria muitos criminosos que não seriam pegos, muitos crimes não solucionados. Já temos, né, muitos crimes não solucionados, mas com certeza iam ter muito mais, porque pensem, mesmo depois de anos depois do crime, o criminoso talvez não esteja nem pensando mais que vai ser pego, nem lembre direito do crime que cometeu, duvido que esqueçam, né, mas tá ali vivendo a vida dele de boa e de repente, tcharam! Eles são descobertos, são pegos e no final eles têm que pagar pelos erros que eles cometeram. Mas é isso, galera. Se você ainda não deu like no vídeo, eu peço carinhosamente que vocês deixem aquele like, se inscrevam no canal se não forem inscritos, ativem o sininho para receberem a notificação dos próximos vídeos que forem vindo aqui pro canal. Não esqueçam de compartilhar com os amiguinhos também, ajuda muito na divulgação do canal. Eu conto com vocês com essas coisas, então muito obrigada. É isso, nos vemos em breve no próximo vídeo. E na hora de dar tchau, a minha feiticeira escarlate tá desabando até. Poxa vida. Então tá, gente. Tchau!